queria compartilhar aqui com os aposentados, com as pessoas que me seguem, que me acompanham, para que isso não aconteça com mais pessoas, porque não deveria acontecer. Olha essa mensagem aqui. Jamais vou falar de quem é, né? Mas enfim, eu já perdi a conta dessa semana de quantas pessoas me procuraram com essa narrativa aqui. Gostaria de verificar. Na RVT, a minha advogada perdeu o prazo para recurso. Tem como reverter? E assim, gente, depois que perdeu o prazo, não tem como reverter. O que aconteceu aqui nesse caso, em todos os outros que aconteceu no decorrer dessa semana, né? Estamos numa sexta-feira, é que todos os processos em relação à revisão da vida toda estão sendo levantados da suspensão e dado a decisão que precisa dar, né? Ou seja, foi dado prosseguimento no processo. Estava lá para dar a sentença, saiu a sentença, estava para sair o recurso, foi julgado, saiu o acórdão, provendo o recurso do INSS, de acordo com a decisão do STF. E aí o que acontece diante dessa decisão, é necessário opor embargos, interpor apelação, entrar com algum recurso que o processo continue ativo. Por quê? Se ele foi retirado da suspensão, tem que dar prosseguimento. Vai sair uma decisão. E o ponto para que o processo fique ativo, precisa entrar com outro recurso, precisa fazer alguma coisa. Se não fizer nada e deixar o prazo passar, o processo vai ser certificado, o trânsito em julgado e o processo vai ser arquivado. Tá? E o que acontece com isso? Tem como reverter? Não, assim, claro, pode ser que depois, numa decisão lá, no tema 1102 mesmo, né, possa entrar de novo, fazendo outro pedido. Pode ser que a gente consiga, na via legislativa, depois virar isso e a revisão da vida toda virar um direito para todo mundo. Muita coisa pode acontecer, mas o ponto é que, atualmente, a gente tem batido muito na tecla que o processo precisa ficar ativo, ele precisa ser mantido, porque dentro da DI 2111, a principal discussão é você conseguir a modulação de efeitos para que os processos que estão em andamento, ou seja, freeze em andamento, que as pessoas consigam receber os atrasados e o reajuste daqui para frente, ou ao menos continuar recebendo, porque aconteceu também de algumas pessoas aqui estarem recebendo o reajuste e com essas decisões, ou seja, levantou da suspensão, deu a decisão, mandou cancelar a tutela e o benefício foi para o valor inicial, ou seja, a pessoa estava lá, o primeiro cálculo do benefício era um salário mínimo, aí com a revisão da vida toda foi para 3.700, um exemplo aqui. Se aconteceu isso, o valor do benefício da pessoa voltou para um salário mínimo, entendeu? Então, assim, o processo precisa ser mantido em andamento, né? Ou seja, ele precisa ficar ativo para que a gente consiga manter a discussão. Então, deixar isso aqui transitar em julgado assim, o que não deveria acontecer aposentado. E deixa eu te falar outra coisa também. Eu não quero entrar em momento nenhum no mérito de outros advogados. Advogados me acompanham aqui, cada um com a sua convicção. O que eu posso dizer é que a maioria dos advogados desistiram da revisão da vida toda, ou seja, não, a STF já julgou, já deu, isso aí não vai dar em nada, e não estão recorrendo. Mas, no fim das contas, aposentado que está aqui, eu estou falando diretamente com você, o direito é seu, o direito, no fim das contas, o advogado aqui, entre aspas, né, vamos colocar, não vai perder nada. Você precisa acompanhar o seu processo e verificar se saiu alguma decisão e ir atrás do seu advogado. E, assim, ir atrás do advogado com o tempo hábil. Viu ali que saiu a decisão, procure o seu advogado para que ele vá fazer, ou se não for, procurar outra pessoa, enfim, fazer alguma coisa para que isso aqui não aconteça, tá? Por quê? O que acontece? O despacho do CNJ, que reconheceu, né, o valor, o custo da revisão da vida toda, que a gente está discutindo lá no STF, de 10,2 bilhões, ele também trouxe o número de processos em andamento no Brasil, que é de 122.646 ações que tramitam no nosso país. E aí vocês concordam comigo que
a decisão monocrática do Alexandre de Moraes de autorizar o levantamento dessas ações da suspensão e poder dar uma decisão vai diminuir absurdamente esse número aqui, ou seja, o que vai custar, ia lá atrás a 10,2 bilhões, agora vai custar muito menos, então, porque se a gente está discutindo 122.646 ações custando esse valor e vários processos, isso eu posso falar por mim, nessa semana, que várias pessoas vieram falar comigo, já transitaram em julgado, esses processos, isso aqui vai custar muito menos, bota aí metade desse valor, sabe? E jogando por cima ainda. Porque a gente sempre bate nessa tecla e o objetivo de trazer live aqui, de trazer isso para vocês, é conscientização também. Porque por tudo, né? Assim, por toda a nossa luta aqui na revisão da vida toda, não deixa os processos transitarem em julgado, porque senão você vai ajudar o governo a diminuir esse valor ainda mais, a não pagar a sua revisão da vida toda. Então, mantenha o seu processo em andamento. Tome cuidado, pegue o número do seu processo, você tem direito a acompanhar e fique olhando lá se saiu uma decisão. Se saiu uma decisão, tome uma providência com tempo hábil para que não aconteça. E, assim, é uma estratégia também, né, para que o custo, para que se a revisão passe, ela custe o menos possível. É um corte de gastos ali, né? A questão financeira, de novo, batendo na revisão da vida toda e sendo o fator mais importante. Portanto, o principal aqui é trazer isso para vocês e fique à vontade para deixar comentários e para a gente conversar aqui sobre isso, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês é em relação à via legislativa, que a gente também está apoiando, que estamos atentos e que é uma outra possibilidade para que você, aposentado, também receba. E, em momento nenhum, como eu já disse em outras lives, a gente está desistindo do STF, de jeito nenhum. No entanto, estou aqui falando que o processo tem que continuar ativo, senão não falaria isso jamais. Mas a via legislativa também é importante. E a ideia legislativa do Dr. Giovanni, que eu já apresentei aqui em algumas lives, deixa eu só incluir ela aqui, é importante para que a gente consiga incluir o parágrafo único no artigo 3º da Lei 9876, né, falando que a pessoa tem direito a escolher a melhor regra, né, incluir as contribuições anteriores a julho de 94 ou não, dependendo do que for mais vantajoso. E, atualmente, a gente tem aqui 1.484 apoios somente, tá? A gente precisa de 20 mil apoios. Na outra live, até queria fazer uma correção, porque eu fiquei aqui procurando a data que foi proposta a ideia legislativa pelo Dr. Giovanni, e aí eu falei assim, outubro de 2025, mas essa data aqui, 2/10 de outubro de 2025, é a data limite para a gente receber os 20 mil apoios, tá? Para apoiar, precisa colocar aqui a senha do meu INSS. Não tem problema nenhum colocar essa senha aqui, tá? A gente está falando no site do Senado Federal, a gente está falando... eu sei que a gente está numa discussão de fraude, enfim, mas podem fazer isso tranquilamente, que não tem problema, é só para dar credibilidade, no sentido de que é realmente o aposentado, a pessoa realmente que está ali apoiando a ideia legislativa, tá? E a gente, claro que o nosso conteúdo é direcionado para ideia legislativa, e para que os aposentados apoiem isso, né, junto com a gente aqui. Mas isso também pode ser apoiado por qualquer pessoa. Então, assim, peçam para os seus filhos, peçam para as pessoas que vocês conhecem, amigos, outros aposentados, enfim, porque é importante ter mais apoios e não fica restrito aqui, né, aos aposentados, enfim, a quem participa das manifestações, nada disso, tá? Então, pode pedir para qualquer pessoa fazer esse apoio aqui, que a gente vai conseguir as 20 mil até essa data limite aqui, fazendo essa correção, 2 de outubro de 2025, certo? Conto com vocês. Deixa eu ver se tem alguns comentários aqui. Vou só retirar isso aqui e incluir o comentário. Como posso saber se a minha ação já teve trânsito em julgado? Você vai consultar no site do tribunal, da onde está correndo o seu processo. Você vai precisar do número e vai fazer a consulta por lá, tá?
E aí vai ter lá a certidão de trânsito em julgado, enfim. E se já teve uma decisão também, porque eu também tenho processos e tem acontecido de processos que estavam na suspensão continuarem na suspensão. Tem juízes que não estão dando andamento, mas tem muitos que estão. Então, são desses que a gente tá falando aqui, né? E aí, gente, outra possibilidade também, e até eu tenho falado para as pessoas que têm me procurado para fazer revisão, é a gente, para falar da revisão da vida toda, dos processos, enfim, até quando passou o prazo da revisão da vida toda, a gente orienta também fazer análise se tem direito a outro tipo de revisões, né? Porque tem outras revisões que não precisam do STF, que vocês podem pedir e já ter direito imediato, né? E essas possibilidades já falei em outras lives aqui, e queria até mostrar uma hipótese de revisão do tempo especial, né? A gente conseguiu comprovar que alguns períodos trabalhados da pessoa era exposto a agente nocivo, ou seja, exposto a agente que faz mal para a saúde. E esse período, eu vou mostrar aqui para vocês, ele fez com que o fator previdenciário não fosse mais aplicado na aposentadoria. E o valor da aposentadoria foi de 2.300 para 3.400, por causa de um pequeno período ali de tempo especial. Quem tem tempo especial, esse tempo reconhecido, ele vale 40% a mais para o homem e 20% a mais para a mulher, até novembro de 2019, que é a data que foi aprovada a reforma da Previdência. E com isso, nesse caso aqui específico, ele entra na regra dos 96 pontos antes da reforma também, e isso faz com que, por lei, ele não tenha aplicação do fator previdenciário. Então, isso aqui faz com que a aposentadoria da pessoa aumente isso que eu falei, né? Esse valor de 2.300 para 3.400, tá? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. O apoio à ideia legislativa, que foi o que a gente vem trazendo aqui já. Fico atento aos dois processos que estão em aberto, ou seja, a ADI e o tema 1102, atualizando os dois, 2 ou 3 vezes por semana. Importante falar sobre isso aqui, gente, porque é o seguinte, a ADI e o tema 1102 são processos que são gerais, né? Estão no STF, tem repercussão geral, é para todo mundo, vamos colocar, sem juridiquês aqui. Mas o que eu estou falando aqui é acompanhar o processo, o seu processo, o seu processo que você entrou com o seu advogado. Pegar o número e apoiar e acompanhar, porque é lá que está a sua decisão, e é lá que é o que eu estou falando, que vai impactar o seu processo, o seu cálculo, o valor do seu benefício e os seus atrasados, né? Quantas pessoas me procuraram aqui? Aí eu perguntava o valor dos atrasados. É mais de 600 mil reais. É mais de 300 mil reais. Gente, deixa eu transitar um processo nesse valor, vai perder esse valor de atrasados. Então, assim, precisa ter um cuidado e até fiz questão de mostrar esse comentário aqui, porque não é simplesmente acompanhar a movimentação da ADI, se a CNTM entrou com embargo, não entrou, sabe? Claro que isso é muito importante, certamente, mas acompanhar o processo principal, né? O seu, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Para votar, muitos idosos não sabem. Eu sou mais um e tenho um INSS. Consulto o saldo extrato, vou tentar. Se alguém me ensinar, eu estou esperando a revisão da vida toda desde 14 de dezembro de 2022. Foi ali que foi aprovado, né? Com duas vezes, né? Conseguimos a revisão da vida toda 2 vezes, com todo o trabalho lá do IEPREV, pelo Dr. Badari, por todos os advogados que estão acompanhando, que estão trabalhando pela revisão da vida toda, né? Doutor Nakamura, doutora Gisele também, que sempre ela é bem discreta, mas sempre esteve ali no processo dela, que está lá, enfim, é uma luta constante, enfim, todos os Medeiros, né, que tem uma história de luta a favor dos aposentados. Então, são pessoas que a gente que todo mundo aqui respeita, e tenho certeza que todo mundo que está me assistindo aqui sabe quem são. Revisão da vida toda já, o pessoal sempre apoiando, sempre
estando junto, né, e nas manifestações, aqui nas lives de todo mundo que está aí brigando pela revisão da vida toda. Recomendo. Obrigada. E é isso, pessoal. É isso que eu queria trazer para vocês, tá? Sem revisão da vida toda, sem voto para o PT. Isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, e se eu, né, tendo mais notícias da revisão da vida toda, de outras revisões também, faço questão de trazer para vocês, tá bom? Se inscreve no canal, me acompanha aí e qualquer coisa, qualquer novidade mesmo, eu volto. Tchau, tchau, boa tarde para todo mundo e um ótimo final de semana.